Mateus, você chegou na igreja quando? Eu frequentei aqui mais ou menos uns 2 anos consecutivos. O motivo que eu parei de vir na igreja é até vergonhoso. Tinha uma irmã que vinha junto comigo, ela era de Mirassol também, a gente se encontrou aqui, conhecemos aqui, amiga somente, que ela era noiva de um rapaz, e na época eu estava trabalhando numa empresa e não estava legal as vendas. E ela começou a vender perfume, que ela também estava desempregada. E ela forçou para mim comprar um perfume dela na época. Forçou assim, ficou oferecendo. Eu comprei pensando no perfume para mim e ajudar ela. E as coisas deu errado e não dava certo eu pagar um perfume na época. Se eu não me engano, custava 80 ou 100 reais. Eu, de vergonha, me afastei da igreja em questão de 2 meses. Aconteceu isso comigo dentro da minha casa, por causa de um vasilhame de garrafa vazio. Mateus, você estava praticamente em todas as reuniões. Aprendi muito. Acredito que o que eu suporto hoje nessa cadeira foi porque eu aprendi aqui nesse ministério. E eu estava buscando, estava me fortalecendo. Madrugada, oração na madrugada, você saía de Mirassol, vinha para as orações da madrugada. De madrugada, segunda-feiras, que é uma reunião abençoada, que eu gostava demais, aprendia muito. Aos domingos, domingo das premissas. Inclusive, quando eu vinha, aos domingos, se eu não me engano, começava às 7 horas da manhã a reunião. 6h30. 6h30. Eu vinha, na época eu tinha uma moto, né, era o transporte que eu tinha, independente do frio ou não, eu estava aqui. Você vê, olha que coisa, né? Onde eu quero chegar, você vai entender. Estava firme, aí por causa de uma besteira, de um negócio, um desacordo comercial, ele se afastou. Ele se afastou e, se não me falha, essa situação era uma festa que estava tendo na sua casa. Aniversário do meu padrasto. Aniversário em família. Por causa de uma bobeira. E logo que eu me afastei da igreja, eu voltei a beber, voltei a sair, né? É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. A pessoa está guardada, a pessoa está... E aí se afastou, e aí voltou a beber, voltou... Você volta para as coisas do mundo. O mundão é bom, só que ele te destrói, né? Tem as consequências. E aí... Uma delas eu pago até hoje. E aqui, isso aqui foi um tiro, né? Um tiro. O cara que atirou em mim, eu fui ver ele depois de 3 anos, quando teve o primeiro julgamento. Eu nem sabia quem tinha atirado em mim. Nem sabia. Por isso que... Está aí. Ou nós estamos em Deus, escondidos em Deus, o Espírito de Deus em nós, nos guardando, nos livrando, desfazendo ciladas. Porque a história do Mateus, acabei de relatar para você, era o povo de Deus. Foi o povo de Deus que foi picado pela serpente, foi o povo de Deus que a terra abriu e engoliu. Porque ser de Deus é fazer o que Deus aprova. Não é ter um título que você é de Deus. O Senhor é claro, eu estou convosco enquanto vós estáis comigo. Se me deixares, eu também os deixarei. Você vê que cilada. Aí, olha a situação, ele voltou para a igreja, depois, já nessa condição, numa cadeira de roda. E o exemplo está aí, é aquilo que a gente sempre diz, né? Nós precisamos estar vigiando a todo tempo, porque não existe aquele negócio que comigo não acontece. Não existe. Nós estamos no mundo, gente. Nós estamos no mundo e sujeitos a qualquer coisa. E por isso nós temos que estar firmes, escondidos em Deus, fazendo o que Deus aprova. Porque o que acontece é o seguinte, o diabo, a Bíblia diz que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Porque quando Mateus voltou a beber, quando Mateus voltou a fumar, o que aconteceu? Quando Mateus voltou às práticas mundanas, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se afastou. E o Espírito do Senhor se afastando, o homem está desprotegido. E aí? Se o Espírito do Senhor não está, é aquele exemplo que eu sempre dou. Se o Espírito do Senhor está, os anjos estão ao redor.
Se o Espírito do Senhor se afasta, os anjos que estão ao redor também se afastam. E aí, estou completamente protegido. E não vale a pena, né? De maneira alguma. Hoje eu olho as pessoas tendo a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor constantemente, desperdiçando. E para mim é difícil vir. Hoje eu moro numa cidade mais distante, mas sempre que posso, para participar de alguma reunião, eu venho com alegria. Na hora que eu fico de frente com a igreja, já me enche de alegria, porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu passo. É duro você acordar um domingo de manhã e pensar que você poderia estar na igreja e você está em cima de uma cadeira de roda. Hoje, graças a Deus, apesar dos pesares, eu estou bem, me viro bem. Mas passei do ruim já. Eu já chorei bastante sozinho, sem minha mãe ver. Só eu e Deus sabe. Está vendo como é que é? Às vezes a gente não valoriza as mínimas coisas, né? Às vezes a gente se esquece. A liberdade que temos, a facilidade que temos, é o que ele está dizendo. Por ele gostaria de estar aqui todos os dias. Só que já não é uma situação fácil para ele, já depende de ajuda, depende de pessoas para ajudar, estar e se locomover e fazer tudo que precisa. Então, fica aí o testemunho do Mateus para todos nós, que é um exemplo muito grande, que às vezes aquilo que a gente acha que vai ser uma liberdade, que vai ser aquela agora eu tenho a minha liberdade, posso fazer o que quiser. A liberdade é onde põe uma pessoa. A liberdade fora da direção de Deus leva, na verdade, para uma escravidão. E graças a Deus que ele está aqui, tem vida, e esse corpo que hoje, esse corpo que é limitado, em breve ele vai receber um corpo glorioso. Então esse não conta, está vivo para receber um corpo glorioso. E esse aqui daqui a pouco não realmente, esse a gente sabe que mais dia, menos dia, ele realmente, e com o tempo ele vai se deteriorando, mas já vai receber um corpo glorioso, um corpo novo. Bom, Deus te abençoe, viu? Feliz de te ver aqui mais uma vez.